E agora eu vou apresentar o nosso convidado. O nosso convidado aqui, o primeiro episódio. O primeiro episódio vai ser algo... Não vai ser algo tão longo, tão duradouro, porque foi muito... É mais para apresentar realmente. É um start do meu podcast. Então, é só para vocês, meus inscritos, se familiarizar com esse novo formato, né? Porque o meu canal, ele tem conteúdos religiosos, conteúdo de testemunhos, tem conteúdos de orações também. Então, para você que não está acostumado com o formato de podcast, vai ser uma vez na semana. Aí dá para você maratonar nos outros vídeos também e não vai ter problema nenhum, certo? Então, vamos aqui apresentar o nosso amigo, ele que faz parte do podcast Salvando Vidas no Trânsito, junto com Elias, o nosso grande amigo aqui, Diogo. E aí, Diogo? Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muito bem, Anselmo, muito obrigado, tá, por ser o primeiro, que privilégio, hein? É o primeiro. Ser o primeiro a participar do seu podcast, né? Lugar Alto Podcast. Alto. Olha o tema, que bacana, pessoal, Lugar Alto, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? Nós já fazemos parte, já, né, temos aí uma equipe abençoada aqui, todos os bastidores, né? O Fábio, o Rony, sim, o Elias, o Biel, enfim. E todos os dias, pessoal, tem temas bacana, né? Eu faço parte, como o Anselmo falou, do SVT, Salvando Vidas no Trânsito, e hoje fui convidado por ele, porque eu sou cristão também, todos nós aqui, cada um tem a sua, né, crença, sua devoção ao Senhor Jesus. E hoje estou aqui para participar com o Anselmo, né? Embora ele já conhece um pouco de mim, né? Já são quantos anos, Anselmo, que a gente se conhece? Uns 18 anos? Olha, uns 18 anos por aí, viu? Faz tempo, hein, Diogo? E já conhece um pouco da minha trajetória. A gente já trabalhou junto em logística também. Então a gente tem uma história bacana aí, né? E a gente sempre manteve contato depois que a gente saiu da empresa. E até montamos um grupo da empresa anterior pra gente trocar figurinhas, bater aquele papo, aquelas resenhas, né, Diogo? E assim, o importante é a gente sempre manter contato com as amizades. É claro, a gente passa por várias empresas, conhece várias pessoas, né, assim. É claro, tem uns que a gente acaba não tendo muito contato, que a pessoa tem a vida dela, se afasta e tal, mas tem outros que a gente começa a ter aquele vínculo, né, assim, mais próximo, e é importante você ter amizades, ter amigos do seu lado, para que nesse momento a gente possa, né, se ajudar, que nem o caso do Diogo, aconteceu assim... muita coisa, porque o Diogo ele já estava com o podcast dele, Salvando Vidas no Trânsito, só que ele fazia no outro estúdio em Carapicuíba, né, Diogo? Isso. E ele tinha os dias certos do podcast dele, e eu sempre assistia. Aí eu falei, Diogo, teve um dia que eu perguntei para ele se ele não estava precisando de alguém para, sei lá, para ajudar, né? Porque eu tenho alguns equipamentos de audiovisual, e se ele estivesse disposto, eu poderia até ajudar ele. Aí ele falou, não, beleza, pode vir e tal, vamos ver o que a gente consegue fazer. E nessa a gente foi trocando ideia, foi conversando até eu entrar no podcast dele, que é do Salvando Vidas no Trânsito, que depois ele mudou, ele alugou um espaço lá na casa dele onde ele mora, no Parque Viana, né, Diogo? Isso, lá no Parque Viana. No Parque Viana, e ele montou um espaço de estúdio lá. Aí eu fui pra lá também, comecei a manusear, né, toda a parte do equipamento e tal, colocava no ar também o podcast dele. Então a gente começou, né, a ficar próximo relacionado a esse trabalho dos podcasts. Aí depois, com o tempo, eu abordei o Fábio, que é o nosso grande amigo aqui do Sucesso News TV, o jornalista. Ele que estava empenhado, na época, na campanha do Gil Arantes aqui em Barueri, né, para prefeito de Barueri. E ele grande tava lá, Gil Arantes. Grande Gil. Ele tava lá firme, né, na campanha. Aí até eu mandei mensagem para ele no Instagram. Eu tenho até mensagem aqui. Eu falei, Fábio, você nunca pensou em montar um podcast para você, para o seu canal? Aí ele falou que até tinha pensado, tal, mas no momento ele não tinha, né, equipe, alguém para poder levar esse projeto para frente, né? Aí eu falei para ele, pô, Fábio, eu tô com o Diogo num projeto de podcast, Salvando Vidas no Trânsito, e eu faço toda a parte operacional ali para ele, né? E de repente a gente pode conversar e migrar, né? Se ajudar, você ajuda a gente te ajuda. E daí a gente foi tendo essas conversas desde dezembro do ano passado, né, Diogo? Desde dezembro. A gente trocando ideia. Tava de férias primeiro, né? Exatamente. Isso aí. A gente conversando, fazendo reuniões, tal, vendo, né, quando a gente poderia dar start nesses projetos aí.
E foi passando o tempo, foi passando, reuniões atrás de reuniões, né? Eu fazendo algumas estratégias e tal. Até que nesse ano, em junho, né, que a gente começou os podcasts, né? Sim, sim. A gente, antes de iniciar os podcasts, a gente começou já a trazer os equipamentos para cá. A gente mudou todo o cenário aqui. Antigamente ia ser num outro estúdio aqui do lado, que é agora onde o Fábio grava o canal dele. Então, aí eu pensei, vamos fazer aqui, que o espaço é maior. E o Fábio também já tinha pensado também nesse assunto. E a gente entrou em concordância ali, né? E antes de tudo isso, a gente sempre orava, né, Diogo? Sempre continuando orando, buscando a Deus, para Deus abençoar o projeto, porque é importante a gente se conectar com Deus, tudo que a gente for fazer, colocar Deus na frente, né? Porque não adianta a gente ter vários projetos, vários planos, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta vem de Deus, né? Então, se a gente não apresentar todo o nosso projeto para Deus, tudo que a gente tem no nosso coração, porque os sonhos que é colocado no nosso coração, eu tenho certeza que é Deus que coloca, né? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não vai colocar sonhos no nosso coração. Ele vai destruir os nossos sonhos. Ele tira os sonhos dos nossos corações, faz a gente desistir de tudo, dos planos, dos projetos, desanimar de tudo. Mas Deus não. Deus, ele coloca no nosso coração aquele ânimo, aquela vontade de continuar. Não, vai dar certo, vamos. Ele traz pessoas para perto da gente, que venha somar também. Foi o que aconteceu com a gente aqui. O Diogo, o Fábio, agora o Rony, tem o Elias, né? Então, Deus, ele usa pessoas para aproximar da gente, para que a gente venha se ajudar, né? Um venha aconselhar o outro, erguer o outro. Então, uma equipe é assim, por isso a importância de a gente colocar Deus em tudo que a gente for fazer. Então, esse projeto realmente estava no coração de Deus, né? Porque eu sempre quis participar de podcast, sempre quis trabalhar com isso. Desde quando eu era adolescente, eu sempre quis trabalhar com audiovisual, fiz faculdade de audiovisual, estou formado. Então, isso estava no meu coração há décadas. E agora, Deus ele está realizando esses projetos na minha vida. E eu tenho certeza, nós temos certeza, né, Diogo? Sim, sim. Que esse projeto vai crescer cada vez mais, vai crescer muito, eu tenho certeza disso. Todos nós da equipe temos certeza, porque nós temos a mesma visão, sabe? A mesma energia, a mesma força de fazer acontecer, né? Então, esse projeto vai crescer cada vez mais, os podcasts estão indo super bem, e é só a gente continuar nessa mesma pegada, colocando Deus na frente em tudo, que ele vai abrindo portas, nós vamos saltar muralhas e tudo vai dar certo. Então, migramos, né, com o Fábio, Sucesso News TV, que é o FBB Comunicações, junto com o SBT Salvando Vidas no Trânsito, e agora entrou o Rony também com o podcast de esporte. Então, já tem uma programação bem bacana, né, para início dos projetos, né, Diogo? Sim. Já é algo que a gente não imaginava que poderia ser dessa forma, né, Diogo? Sim, bom, o Anselmo falando, se passa um filme, né, a gente fala, tudo que a gente costuma fazer, a gente coloca diante de Deus, né? Eu sempre falo, né, com o Anselmo lá, até mesmo lá no antigo estúdio, a gente ali orava, colocava diante do Senhor. E parecia que as coisas, né, Anselmo, não ia andar, cara, não ia pra frente. Exatamente. Mas Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, né? Aí foi onde, né, o Anselmo já tinha essa conexão com o Fábio já tinha essa conexão com o Rony, que são pessoas excelentes, né, pessoas do bem, que abraçaram essa causa também, que já também, para você ver, né, eles já tinham, né, tanto o Fábio, o Rony, enfim, o pessoal da nossa equipe, hoje, eles já tinham também os seus sonhos, porém estavam escondidinhos com cada um. O nosso ali, sim. O Fábio com o dele ali, né, que já trabalhando há anos, o Rony também estava escondidinho. De repente nós migramos e hoje, né, a gente está aí dando um pontapé inicial de um grande projeto, pessoal. Eu tenho certeza absoluta. Como o Anselmo falou, isso nasceu no coração de Deus. Tanto a parte da comunicação na FVB, tanto os outros podcasts de cada programa, de cada nicho que as pessoas vão se interagir, tanto do esporte, tudo que é relacionado ao trânsito, jornalismo, sobre transtorno, enfim. E também esse que é um dos principais, que é para fechar a semana aí com chave de ouro, que é Lugar Alto, é onde você vai estar ouvindo testemunhos, palavra de Deus, que vai ativar você, vai edificar a sua vida. Então eu creio, Anselmo, que
literalmente é um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós vamos à frente com esse projeto, em nome de Jesus, e eu creio que muitas vidas vão ser edificadas. Amém. Amém? Com certeza, com certeza.